Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. BLMR11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo de fundos, é um FOF, é um fundo que compra cotas de outros fundos imobiliários. Ele foi lançado no mês 8 de 2020, ele é um fundo de base R$10, Blue Macau é a gestora, ele é de títulos e valores imobiliários e é um fundo que está sendo negociado com baixa liquidez. Contudo, uma liquidez para mim até aceitável na minha humilde opinião. É um fundo para investidores em geral, ele não tem nota no site e ele faz parte do IFIX com 0,16%. Atualmente ele conta com mais de 25 milhões e 500 mil cotas e em termos de PVP ele está sendo negociado a um PVP de 0,87. Contudo, o PVP real, na minha humilde opinião, ele é maior do que esse valor. Então ele vale atualmente 199 milhões e o mercado está aceitando pagar 173 milhões. Então o que a gente observa? É um fundo de base R$10, mas que atualmente está valendo só 7,82. Contudo, na minha opinião, esse fundo vale próximo de 9,50 no mínimo. Então, de 9,50 para 7,82 é o primeiro desconto e de 7,82 para 6,78 seria o segundo do desconto. Tendo o mês 11 como referência, é um fundo que conta aí com mais de 16 mil cotistas. Aqui a gente vê o quanto o fundo está sendo negociado atualmente, 6,81, mínimo de 6,70 e máxima de 8,08. Tudo isso no último ano, né? Eu vou traçar aqui. Nem dá para traçar a linha dos R$10, porque no último ano o fundo não chegou nesse patamar de R$10. O máximo que ele chegou aí foi a 8,10. Então, o que acontece? Esse fundo ele tem um prazo maior do que esse. Geralmente eu trago aqui o prazo de 5 anos. Ó. E eu só trouxe aqui para vocês desde 29/9/2021 apenas para cá. Por que eu fiz isso? Esse fundo ele era de base R$100. Ele acabou migrando para base R$10. E de lá para cá, o fundo ainda não voltou à base de R$10. Então, lá em setembro de 2021, o fundo estava ali na faixa de 7,50, chegando ali a 6,90 em novembro de 2021. Aí ele tem uma boa crescente aí durante o início de 2022, chegando novamente ali aos 7,70, 7,80, R$8. E aí durante todo o ano de 2022, aí nesse início, desde mais ou menos fevereiro até mais ou menos ali o mês 8, o fundo veio numa grande baixa. Tendo como mínima na época ali, ó, algo na faixa de 6,90, R$7, mais ou menos isso. O fundo esboça uma recuperação entre os meses de 2008, mês 8 de 2022, até mais ou menos o mês 10, o fundo tem novamente uma alta, né, chegando ali na faixa de R$8, só que aí durante o final do ano de 2022, começa a questão eleição e tal, e o fundo começa a ter muita volatilidade. E aí, dia 11 de janeiro, esse fundo atingiu a mínima de 6,70 e na data que eu estou gravando o vídeo, ele teve uma pequena recuperada, sendo negociado a 6,81. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like, comenta e compartilha. Essa participação de vocês aqui no canal é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Diz aí para nós, e aí? Você conhece esse fundo imobiliário, a gestora, os seus ativos internos, segmento de atuação? Você tem cotas desse ativo no seu portfólio? Comenta aí para nós, seu comentário é muito importante. Por favor, compartilhe o vídeo, ajude-nos a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Nós temos o objetivo de chegar a 15 mil inscritos, se inscreva no canal e ative o sino. E se você gosta do nosso trabalho e quer nos apoiar, você pode se tornar membro do canal. A partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, acho que é um valor baratinho, mas que para o canal faz muita diferença. Tornando-se membro, vocês nos ajudam imensamente, mas também você tem acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Outra forma de apoio é por meio do Pix. Se você quiser nos doar aí o Pix do canal, amuinvest@gmail.com, qualquer doação é muito bem-vinda. Esse vídeo foi uma sugestão aí de 2 inscritos, Daniel Ferreira e também RG Cripto, né? O Daniel falou assim, Amu, se possível, faça uma análise do BLMR, fundo de base 10. E o outro colega falou, opa, beleza, gostaria que você desse uma analisada no fundo BLMR, porque ele teve uma queda em seus dividendos esse mês. Então o que a gente observa? É um fundo que estava entregando no início da sua vida mercado mais ou menos, pouco menos de 5 centavos. Durante o ano de 2021, ele estagnou-se, né? Em patamar de mais ou menos 6,5, 7 centavos, 6,5 acredito eu. Durante todo o ano de 2022, ele entregou algo na faixa de 7 centavos e meio. E agora, o que o rapaz falou lá, a última entrega anunciada foi de 6 centavos e meio.
Esse fundo já passou por 2 subscrições e a última foi dezembro a janeiro, dezembro de 2020 até janeiro de 2021. Então aqui a gente vê as entregas do fundo, ó, 77778, um problema desse site, né? Nesse aqui ele não faz ele não mostra o rendimento por completo, então ele arredonda, né? Então a gente vê o seguinte, nesses meses aqui era 7 centavos e meio, ele arredondou para 7, e esse último anúncio foi 6 centavos e meio, ele também arredondou para 7. Dia 5 de janeiro, ele pagou no dia 13 de janeiro 6 centavos e meio. Na época de fechamento, a cotação estava em 6,93, o que dava um yield de 1%. E no acumulado dos últimos 12 meses, esse fundo vem com 13,07% de yield acumulado. Apenas 2 institucionais têm posição nesse fundo e ainda assim com um percentual bem pequeno para se tratar do institucional, né? Então o RBRP tem ali 0,58 dele e o DVFF também com apenas 0,07%. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu tenho um canal secundário, o canal Amo Dicas, e eu gostaria de pedir humildemente, vá lá, se inscreva, dá essa moral pra gente, eu agradeço a todos vocês que colaboram. Nosso objetivo é chegar a 1000 inscritos e monetizar o canal. Os nossos canais, Amo Dicas, Amo Invest, Amo Fiagro, estão presentes em outras plataformas. Vá lá nessas plataformas, se inscreva, siga, deixe um comentário lá para ajudar, que eu agradeço imensamente. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial. E os relatórios de FOFs, geralmente, eles são bem resumidos, bem pequenos, tá? Outro ponto, não tem como a gente ter certeza o porquê de um fundo ter reduzido o seu rendimento. Por quê, Amu? Porque, geralmente, o relatório tem de 1 a 2 meses de defasagem, às vezes até mais. Então, esse relatório ainda é de novembro, para pagar em dezembro. Então, como a informação agora é de janeiro, neste relatório ainda não tem como saber o porquê de o fundo ter pagado menos. O gestor vem nos dizer aqui que em novembro, o pessimismo tomou conta dos mercados domésticos, o IFIX teve sua pior performance, o Ibov também teve um momento ruim, né, movimento de queda. Ele fala que o PIB brasileiro registrou uma alta de 0,4 no terceiro trimestre, demonstrando a continuidade de recuperação da economia. Porém, teve uma melhora, mas ainda abaixo do crescimento após a situação pandêmica lá, né? No final do mês, a curva de títulos de juros pré-fixados já se concentrava acima de 12%, nos vértices mais longos, enquanto as taxas dos títulos pós-fixados, a NTNB, já caminhava para 6%. O Renda Mais fechou o mês com um retorno patrimonial de menos 5,69, ou seja, ele fez só cair, contra menos 4,15 do IFIX. Ou seja, os fundos de FOF, né, os fundos de fundos, e esse aqui também, chegou a cair mais que o IFIX. Eles falam que em novembro eles fecharam o mês com 0,03 centavos de reserva de lucros que deverão ser distribuídos nos próximos meses. Então, assim, o resultado do fundo deve ter sido amplamente impactado. Se até com reserva eles distribuíram menos, né? Então, temos que aguardar o próximo relatório para a gente ver o que pode ter acontecido para ter caído o rendimento do fundo. Aqui a gente vê a DRE do fundo. Esse fundo cobra de taxas aí, ó, 1% sobre administração e gestão e mais 20% de performance do que bater a média do IMAB do IGPM mais 3 ou 4,5%. Vamos ver aqui, ó, que no último mês, novembro, o fundo receitou aí, ó, 1.596.000, e eu acredito que pode ser isso aqui, ó, setembro, o fundo receitou 1.600.000, outubro 1.800.000, e em novembro caiu para 1.596.000. Como fundos de fundos, eles têm uma defasagem, um fundo de papel, ele sofre às vezes 2 meses de defasagem, e um fundo de fundos pode ser de 3 a 4, porque o resultado que foi auferido em outros fundos só vai refletir no fundo de fundos 2 meses depois, mais ou menos. Então, pode ser que isso aí tenha impactado negativamente o fundo. Então a gente vê que ele até caiu já em novembro mesmo. Então pode ser que em dezembro o resultado tenha sido menor ainda. Então, ele auferiu um resultado total de 1.596.000, ganho de capital negativo, ou seja, mas é irrisório. Então dividendos recebidos, 1.452.000. De novo, a gente vê uma queda, né, nos dividendos recebidos. A receita também financeira deve ser do dinheiro parado em caixa, mais 94.000. E esse fundo tem um pouquinho de CRI, que também gerou mais 49.000. As despesas do fundo foram de 151.000. Então vamos ver na prática o que esses 150 representa frente a esses 1.596.000. Lembrando que o máximo que eu me sinto confortável seria 15% de taxa aí para gestão. Vamos ver quanto é que está representando desse fundo. 151, que eu vou arredondar para 152 vezes 100, dividido por 1.596. Então a gente vê que em novembro as despesas do fundo representaram 9,52%, ainda abaixo dos 15% que seria o meu limite. Aqui a gente vê como é que está a composição do fundo. Ele tem FIIs líquidos 81%,
FIIs e líquidos, que tem pouca liquidez, 11%, 4% em CRIs, 1% em ações e 3% em títulos públicos, que deve ser o dinheiro que está parado em caixa. Aqui ele tem essas estratégias, mas que pelo menos eu não vi a explicação dessas estratégias, ó, secular, recovery, alternativa, para yield e tal, não sei direito. E a gente vê as maiores exposições do fundo. O fundo que ele tem maior exposição, BLMG, que é um fundo da própria casa, né, de logístico, é 13%, é uma exposição até relativamente alta, né? E aí a gente vê os demais fundos que ele tem exposição. A gente vê o BTLG com 7%, XPLG com 7%, RBRL com 7%. A gente vê que o fundo tem bastante fundo de tijolo aí no seu portfólio. Aqui a gente vê o portfólio de FIIs que ele possui, 37% do seu portfólio é fundo do setor logístico. Ele tem 15% lajes, 4% renda urbana, 9% outros, 2% varejo e, entre aspas, tá, apenas 33% de fundos de papel. Então, o que esse fundo vem entregando, mesmo com, entre aspas, apenas 33% de fundos de papel, na minha humilde opinião, é um yield bem atrativo. Ele tem ali, ó, portfólio de crédito dos CRIs que ele financiou. 81% é logístico e 19% home equity. Aqui tá os CRIs que ele possui, tá? Então ele tem ali 1% nesse CRI logístico, mais 1% nesse outro CRI e mais 1% nesse outro CRI. Então, pessoal, gostaria de reforçar, né? Vá lá no nosso canal secundário e se inscreva. Ajude-nos a chegar a 1000 inscritos e monetizar o canal. Obrigado a vocês que colaboram. Vá também nessas outras plataformas, siga, deixa um like lá, se inscreva. A Mudicas, a Muinvest, a Mufiagro estão presentes nessas plataformas aí também. Nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta e compartilha e diz aí pra nós. E aí, gostou das informações trazidas pelo fundo? Como eu antecipei, né, é um relatório pequeno, né, não tem tantas informações. E aí, assim, ó, o fundo tem uma liquidez aceitável, não é alta, mas é aceitável, na minha opinião, né, para os meus critérios. É um fundo com boa taxa cobrada. Para mim, o portfólio do fundo também é muito bom. Ele tem bastante fundos de tijolos no seu portfólio. E em razão disso, é um dos motivos que me fez me posicionar nesse fundo. Sou cotista do fundo na carteira pública, na carteira privada, mas eu tenho um percentual pequeno dele, tá? E fundo de fundos não é o grande forte, mas atualmente, pelo grande desconto que eles possuem, do tal do duplo desconto, né? É um setor que eu resolvi estar me posicionando nesse momento. Pode ser que futuramente eu me desposicione dos FOFs, mas nesse momento, por enquanto, eu pretendo ter FOFs no meu portfólio. O fato de eu ter esse ativo não significa que ele seja bom e também, ou ruim, né? E não significa uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Por favor, compartilhe o vídeo, ajude-nos a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Se quiser se inscrever no canal aí, agradeço de coração. E também, se quiser apoiar, torne-se membro. 10 centavinhos por dia, R$ 2,99 por mês, acho que é um valor bem simbólico. Outra forma de apoiar o canal, se você quiser, faça um Pix para o canal. amuinvest@gmail.com, qualquer valor doado ajuda de coração aí. Tá aí, Daniel, tá aí, RG aí. Espero que esse vídeo tenha ficado agradável, né? Tenha ajudado de alguma forma. Eu vou ficando por aqui, vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo, né? Com algumas outras informações. E eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui!